Olá, gostaria de cumprimentar todos vocês que acompanham nossas aulas de Direito nas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre o conceito de predestinação dentro do conceito de desapropriação em direito administrativo. Tá? Então nós vamos tratar aqui do conceito de predestinação, modalidade possível dentro da desapropriação, os processos de desapropriação promovidos pela administração pública no Brasil, seja em âmbito federal, estadual, municipal ou distrital. Bom, vamos aí ao conceito de predestinação. Predestinar significa dar uma destinação diversa para aquele bem da destinação originalmente prevista. A administração pública é evidente que ela só pode desapropriar um bem com interesse público, ou para que aquele bem cumpra com a função social da propriedade. O que significa que qualquer tipo de desapropriação para satisfação de interesse privado, ela é ilegal, ela configura improbidade administrativa e ela deve ser duramente reprimida. Então, tendo uma causa pública na desapropriação, essa causa deve ser exposta no decreto desapropriatório assinado pelo chefe do Poder Executivo, onde ele vai expor os motivos pelos quais aquela propriedade deve ser desapropriada. Declarados os motivos pelos quais aquela propriedade deve ser desapropriada, no decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo, que é uma das etapas do procedimento de desapropriação, aquela propriedade vai ser realmente incorporada ao patrimônio do Estado e o proprietário vai ser devidamente indenizado. Lembrando que é uma modalidade de intervenção, ou seja, é dispensável a anuência do proprietário. Independente do seu desejo de se desfazer ou não daquele bem, se ele é desapropriado, a sua vontade é relevante, aquele bem vai ser incorporado ao patrimônio do Estado. Então a predestinação ela acontece quando a administração pública declara um determinado motivo, mas na prática utiliza aquele bem para uma outra finalidade, que não foi a finalidade prevista e, sobretudo, não foi a modalidade que justificou aquela desapropriação. É claro que se você é proprietário de um bem, a administração pública declara que o seu bem vai ser utilizado de uma determinada forma, vira as costas e utiliza de uma outra forma, é claro que isso deixa o proprietário bastante irresignado. Alguns proprietários, obviamente, podem até mesmo pensar na anulação daquela desapropriação e na devolução daquele bem ao seu patrimônio. O que acontece é que a doutrina classifica a predestinação em predestinação lícita e predestinação ilícita. O que seria a predestinação lícita? Predestinação lícita, ela acontece quando a administração pública dá uma destinação diversa daquela que foi originariamente prevista, mas a nova destinação implementada pela administração pública também é uma destinação em prol do interesse público. O interesse público ele pode mudar com o passar do tempo. O processo de desapropriação é um processo longo. Então, aquela demanda que hoje é uma, amanhã a administração pública pode chamar outra demanda e pode chamar outra finalidade para aquele bem. Então, obviamente que se nós vislumbramos uma predestinação lícita, onde aquele bem, independente da finalidade, continua cumprindo com uma finalidade pública, com uma finalidade em prol do coletivo, é claro que não há que se falar em nenhuma consequência, nenhuma invalidade, nenhuma revogação, em nenhum tipo de cancelamento ou desfazimento daquela desapropriação. Ali a administração pública ela não fica vinculada ao motivo, mas ela fica vinculada a uma causa pública. Essa é a ideia. Por outro lado, existe a chamada predestinação ilícita, ou seja, é uma predestinação onde a administração pública não dá uma destinação pública para aquela propriedade. A administração pública resolve dar qualquer outra destinação que não atende ao interesse público. E, consequentemente, o próprio nome já nos dá a dica. É uma predestinação ilícita, porque não foi esse o motivo real daquela desapropriação. Então, se a administração pública altera os motivos pelos quais ela declarou
que aquele bem merecia ser desapropriado, né, ela precisa dar uma destinação que também seja pública, sob pena de configuração de uma destinação ilícita. Tá? Lembrando, né, que existe todo um entendimento consolidado, onde a mera demora na utilização do bem não configura por si só, né, uma destinação ilícita. Tá? Agora, qual é a consequência para a predestinação ilícita? Né? Para parte, né, da nossa doutrina, tá? A predestinação ilícita, né, geraria o direito à chamada retrocessão. Né? O que é o conceito de retrocessão? Retrocessão é justamente o desfazimento da desapropriação. O proprietário devolve o dinheiro para a administração pública e volta a ser o proprietário daquele bem. Tá? Então, para a parcela da doutrina, né, a consequência natural de uma predestinação ilícita é o seu desfazimento, é o seu cancelamento, né, a sua desconstituição e, consequentemente, o retorno daquele bem ao patrimônio do proprietário. Né? Nós estamos falando, obviamente, de um ato ilícito, e se é um ato ilícito, ele tem que ter alguma consequência no ordenamento jurídico. Né? Para uma outra parcela da doutrina, trata-se de um fato consumado. Nada que impeça com que os gestores públicos responsáveis pela predestinação ilícita possam ser responsabilizados, né, administrativamente, civilmente, até penalmente, né, mas o ato de desapropriação é um fato consumado. Sendo um fato consumado, não há o que se fazer. O proprietário ele pode, como cidadão, buscar a responsabilização, né, dos agentes públicos, né, que praticaram aqueles atos. Né. Agora, ele não teria, segundo parte da doutrina, direito à retrocessão. Ele não teria direito de se tornar novamente o proprietário, uma vez que se trata de fato consumado. Né? E nós já vimos no direito administrativo, né, também o conceito de fato do príncipe, né, onde a vontade do Estado é a vontade que prevalece. A decisão do príncipe é a decisão final. Tá? Então, nesse vídeo aqui, né, curto, né, nós falamos aí hoje sobre o conceito de predestinação, sua classificação e as suas consequências para o ordenamento jurídico. Tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído aí para o crescimento acadêmico e de conhecimento de todos vocês. Estou aqui sempre disponível ao diálogo do direito, né, sobretudo nesse momento do direito administrativo. Tá? Um forte abraço para todos vocês.